Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 3 de Ruth. Estamos estudando essa novela das Escrituras, texto que conta a história de uma família que, em um momento de aperto, de fome, saiu de Israel, viajou para um país estrangeiro. Lá viu o cabeça da família, o Elimelec, o pai da família, morrer. Depois os filhos também morrem. E fica apenas Noemi. Apenas Noemi, vamos dizer assim, a anciã dessa família. E ela, com suas duas noras, Orfa e Ruth, vão agora começar uma jornada para voltar para a terra de origem de Noemi. Nesse meio do caminho, apenas Ruth persiste e vai até o final com Noemi e chega realmente a Belém de Judá, que era o destino dela nessa viagem. Nós vemos que Noemi volta da terra de Moabe amargurada, volta muitas vezes desgostosa. Ela diz que foi a Moabe e se sentia plena, se sentia preenchida e completa, e agora volta para Israel, volta para Belém de Judá, como se estivesse vazia, desafortunada. Aqui, logo ao chegar, sua nora Ruth vai procurar trabalho e vai encontrar nas searas ao redor da cidade de Belém um campo em que ela é favorecida, em que é possível agora que ela colha o mantimento necessário para que ela e sua sogra sobrevivam. Ela e sua sogra agora vão, na verdade, ela encontra o campo de um homem que era da própria família dela. Arthur, deixa eu só te pedir uma coisa, liga essas lâmpadas aí atrás, eu estou me sentindo aqui no escuro, Foi muito bem. Elas chegam ali e Ruth vai começar a colher ao redor da cidade, e ela começa a colher no campo que é de Boaz. Boaz, um homem que era da família dela, da família de Noemi, certo? E já no capítulo 2, Noemi tem esse estalo. Opa, Ruth, você está colhendo nos campos que pertencem a um homem de nossa família, nos campos que pertencem a Boaz. E ao constatar isso, Noemi começa agora a ter esperança de que sua nora Ruth, que estava com ela, tem sido leal, tem sido uma mulher amável e tem dedicado sua vida a ela, não ficaria para o resto da sua vida sem companhia, sem marido e sem, então, também sua família poderiam agora pensar em ter herdeiros e continuidade para a linhagem de sua família, uma coisa que era muito prezada na época de Noemi, certo? E na semana passada nós começamos o capítulo 3 e vimos que essa Noemi, que agora teve esse estalo, opa, eu que pensava que não tinha mais nenhuma esperança para nós, Ruth, agora percebi que você estava colhendo no campo de um homem de nossa família. Ao ter esse estalo agora, Noemi vai traçar um plano, que está aí nos versículos 1 a 5 do capítulo 3. E esse plano consiste basicamente em um plano bastante arriscado, em um plano que beira muitas vezes a certo incômodo moral quando nós lemos esse texto, porque parece que Noemi diz à sua nora que vá até o campo onde Boaz estava, de noite, vá toda arrumada, vá perfumada, e ali se deite aos pés de Boaz. É uma história que nos parece, na visão que nós temos hoje especialmente, bastante heterodoxa, no mínimo. Ela é muito arriscada por dois motivos. É muito arriscada porque, se você para e pensa, um homem e uma mulher, de noite, no campo, isso soa mal, né? Especialmente pessoas que não são compromissadas uma com a outra. Mas ela também é arriscada
porque poderia soar para Boaz, que, como nós já vimos até agora, era um homem de convicções e de retidão moral, era um homem que temia a Deus e que tinha o nome de Deus na sua boca constantemente. Poderia soar como uma insinuação imoral de Ruth. Havia duas possibilidades, ou havia duas possibilidades ruins, vamos pensar assim: ou Boaz e Ruth poderiam estar se colocando em uma posição delicada que os faria escorregarem no pecado sexual ali, ou de outra banda, se olharmos de outra forma, Boaz poderia olhar para aquela mulher como sendo uma mulher atirada, vamos dizer assim, na nossa linguagem, né? Mas peraí, por que essa mulher está aqui de noite? Ela está com alguma intenção ruim. Só que, na verdade, irmãos, o plano de Noemi não tinha nenhuma conotação dessas. O que Noemi queria, eu até falei isso na semana passada, talvez com não tanta ênfase como devesse, mas o que Noemi realmente estava dizendo para Ruth fazer é: você vai lá, você vai deixar claro para Boaz, você é um dos que podem me resgatar, e eu desejo ser resgatada por você. E eu já expliquei aqui em um dos sermões anteriores, o que era esse instituto jurídico, né, do resgate. Dentro de Israel existia uma legislação específica que cuidava de como é que a família iria cuidar das propriedades das pessoas que tinham morrido e como é que as famílias deveriam cuidar também das viúvas daqueles parentes que tinham perecido. Por isso, então, Boaz, que era um parente não muito distante da família de Noemi, tinha um dever, por conta dessas leis, ele tinha um dever de resgatar, de fazer com que Ruth e Noemi não vivessem na pobreza extrema e no desamparo. Então, dado esse contexto, eu quero ler com vocês aí do versículo, vamos ler o capítulo todo. Eu acho que vai ser interessante, especialmente porque eu vejo aqui pessoas que não estavam semana passada. Vai nos ajudar a compreender a dinâmica do texto. Diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te lá para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse-lhe ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse-lhe ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste nessa última benevolência que a primeira, pois não foste após homem, não fostes após jovem, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz, resgatar-te eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã.
Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e os pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que dão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, estamos diante de um texto que é por vezes difícil, mas também há um esplendor muito grande nesse texto. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine, Senhor. Que o Senhor nos ensine a sermos homens e mulheres mais tementes ao Senhor a partir dele. Que o Senhor também nos ensine a esperar mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês perceberam na leitura dos primeiros 5 versículos, o plano de Noemi era muito simples. Era que Ruth fosse até a eira e tivesse uma conversa muito específica com Boaz. E essa conversa muito específica consistia em deixar claro para aquele homem que ela estava interessada em casar com ele. Mas mais do que isso, mais do que interessada em casar com ele, ela estava interessada em ser resgatada no sentido legal que eu expliquei na introdução, né? Então, Noemi, tendo dado esse conselho, ouve de Ruth a seguinte expressão aí no versículo 5: tudo quanto me disseres, farei. E Ruth segue à risca o plano de sua sogra. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. A sogra tinha dito: olhe, observe ele, não se dê a conhecer durante toda a noite. Quando ele já estiver comindo, bebendo, quando ele já estiver indo se deitar, você vai observar onde ele vai. Ruth faz tudo isso. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé do monte de cereais. Uma coisa que eu também disse semana passada é que esse momento do final da colheita, do final da cega, quando eles arrancavam os últimos grãos do campo, era um momento de grandes banquetes e festas em Israel. Por isso é dito aqui que Boaz ele participa, né, desse momento, até depois que ele come, o seu coração chega a estar alegre de tanto beber vinho ali naquela festa. Realmente era uma festa bastante alegre e havia inclusive o consumo de vinho, certo? Quando Boaz então já estava um tanto quanto alegre, ele percebe: opa, aqui é o meu limite, vou parar por aqui, e ele vai então procurar um montinho de cereais onde ele vai se deitar. Ruth, muito atenta como sua sogra tinha mandado que ela ficasse, observa até onde ele vai e de mansinho, talvez, muito provavelmente no mesmo lugar ali, talvez tivessem outras pessoas também já cansadas da festa, dos festejos, e que também já estavam procurando um local para se deitar. Ou talvez ela vai de mansinho para que o próprio Boaz não despertasse de imediato. E o que acontece é que quando ela se aproxima, ela segue mais um traço do plano de Noemi. Ela se aproxima dele e descobre o seu pé. Ela tira um pedaço do lençol do pé de Boaz. Coisa um tanto quanto simbólica e que não há grande consenso entre os estudiosos da Bíblia do porquê de Noemi fazer esse plano tão detalhista e com esses traços. Não há nenhuma outra situação na Bíblia que aconteça isso, nem mesmo os estudiosos da história conseguem apontar. Parece que Noemi formulou esse plano na cabeça dela. Mas o que importa é que Ruth fez tudo isso, descobriu o pé dele, chegou lá de mansinho e ficou lá deitada aos pés de Boaz, e
esperando que aquele homem despertasse. No versículo 8 é dito: à meia-noite sucedeu o quê? Que aquele homem deve ter sentido um calafrio, um frio muito grande, porque estava com o pé descoberto, e ele dá uma acordada assim do susto, né? E se senta ali, e eis que próximo a ele, aos pés dele, havia uma mulher, e certamente, se ele não acreditava em fantasma, naquele momento o susto deve ter sido muito grande, mesmo não acreditando, ao ver alguém que não estaria ali em situações normais, ele deve ter tomado um tremendo de um susto. Mas, recobrando a razão, ele pergunta, né? Quem é você, né? Quem és tu? Versículo 9. E a resposta de Ruth é muito interessante. Se vocês observam o plano de Noemi, ela diz assim, olha, versículo 4: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás o pé, e te deitarás. Noemi disse isso. E ele te dirá o que deves fazer. Agora compara com o que Ruth vai fazer aqui, no versículo 9. Quando Boaz pergunta a ela, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. E aí ela completa, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Se vocês observarem, essa frase aqui não fazia parte do conselho de Noemi. Noemi não tinha dito a Ruth, explica a ele que ele é resgatador. Nós não sabemos se na hora a criatividade de Ruth aflorou, independentemente do que levou ela dessa desviada do plano original. O plano era, diga quem você é e fique quietinha. Se vocês leram o versículo 4 comigo, vocês perceberam, ele vai dizer para você. Mas quando ele a aborda, em vez de simplesmente se apresentar a ele, eu sou Ruth, sua serva, ela dá no detalhe, olha, eu sou sua serva e eu estou aqui por esse propósito. E qual é o propósito? Que você estenda a sua capa sobre sua serva, porque tu és resgatador. Mais uma vez, a linguagem aqui, para uma pessoa que está lendo de forma atenta esse capítulo, parece meio esquisito. Imagine uma mulher e um homem solteiros no meio do campo, e a mulher diz assim, estenda a sua capa sobre mim. Parece moralmente esquisito. Mas mais uma vez, a gente precisa olhar para o texto não com a visão do nosso século aqui, como sendo uma visão que muitas vezes enxerga mesmo maldade nesse tipo de coisa, né? Mas a perspectiva clara de Ruth, de demonstrar para ele que ele precisava tomar uma posição sobre a legislação ali que dizia do resgate. Você precisa resgatar essa viúva. E especificamente, a ideia de trazer a capa sobre a Ruth e sobre Noemi também é a ideia de amparar para que elas não fiquem desabrigadas. Não é de forma alguma uma expressão imoral aqui, mas sim uma ideia de resgate e proteção debaixo do ato legítimo que é o resgate do casamento. Casamento, na nossa época, na nossa cultura, é uma das coisas que muitas vezes nós pensamos, está aí uma instituição que parece que o pessoal quer ver falir. Parece que Satanás investe pesado em cima da instituição do casamento para fazer com que as pessoas se desviem delas, destruam seus lares, suas famílias, seus casamentos. Mas casamento numa visão bíblica, e nesse texto também, é um ato de uma moralidade elevadíssima. Primeiro, antes de o casamento ser fundado e fundamentado na beleza ou nos sentimentos de um pelo outro, nós vemos aqui Ruth indo a Boaz, muito mais, não porque Boaz era rico também, a gente viu que Boaz era um homem rico, mas o fundamento pelo qual Ruth se aproxima de Boaz, propondo-lhe e deixando claro para ele que ela precisava ser resgatada, é o quê? É o dever moral de Boaz em trazer amparo para uma parenta sua que tinha enviuvado, né? Então, o ponto central aqui é esse. Parece-nos também, muitas vezes, esquisito, talvez porque, tanto na nossa cultura como na própria cultura bíblica, é muito mais comum que nós esperemos que o homem tome certas iniciativas.
Nós não sabemos porque, mais uma vez, a história de Ruth é peculiar, mas Noemi incentiva a sua nora a deixar isso claro para Boaz. Olha, nós precisamos ser resgatados. Se você não está percebendo que essa é a nossa intenção, entenda isso. É bem claro aqui, é bem direto. Estenda sua capa sobre sua serva, porque tu és resgatador, Boaz. Versículo 10, a reação de Boaz. A reação de Boaz é uma coisa assim, espantosa. Se tudo na história nos parecia muito esquisito até agora, essa reação de Boaz vai trazer ao nosso coração um certo ânimo, vai trazer de volta um ânimo ao nosso coração. Ele diz assim: bendita sejas tu de Yahvé, do Deus da aliança, do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa última benevolência que a primeira, pois não foste após jovem, quer pobre, quer rico. O que é que ele está falando? Ele está dizendo a Ruth o seguinte: Ruth, às vezes eu nem esperava que você fizesse uma coisa dessas, porque eu sou um homem talvez já mais maduro, um homem idoso. Você chegando agora aqui em Belém, você poderia procurar talvez melhores partidos, especialmente você poderia procurar um homem mais jovem do que eu. Mas em vez disso, o que é que Ruth faz? Ruth recorre à lei de Deus e aos costumes do povo de Israel. Ruth procura aquele homem para ser seu resgatador. E ele disse: você poderia ter ido atrás de um jovem, seja ele pobre, seja ele rico. Mas o que você faz? Você dá mais uma vez uma prova de que aquelas coisas que o povo de Jerusalém, de Belém, já falava de você, são verdade. Ele diz assim, melhor fizeste essa última benevolência que a primeira. Qual era a primeira benevolência que Boaz sabia? Aquilo que Ruth tinha feito por Noemi. Ruth ter deixado sua terra, ter vindo caminhando até Belém, por longa estrada, cerca de 80 quilômetros, não se apartando dela, mas sendo cuidadosa para com sua sogra, já uma pessoa idosa. Aquilo já era conhecido de Boaz, aquela era a primeira coisa. E Boaz diz aqui: melhor fizeste essa última coisa. Sua benevolência, sua bondade, seu caráter transformado e moldado segundo os padrões de Deus é claríssimo. E Boaz reconhece isso daqui. E Boaz diz a ela: agora pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste, eu te farei. O que foi que ela disse? Eu preciso que você cubra-me com sua capa, seja meu resgatador. Ele disse: tudo que você me disse, eu vou fazer. E esse testemunho do versículo 11, prestem atenção no versículo 11, olha o que ele diz dela: toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Esse versículo é a chave para que nós entendamos porque, de forma alguma, os versículos anteriores poderiam ser algo imoral. Porque, por mais que o plano seja esquisito, por mais que seja um homem e uma mulher sozinhos no campo à noite, ela toda arrumada e tal, e mesmo com essa linguagem, descubra o pé dele e tal, não é. O caráter, tanto de Ruth como de Boaz, são bem conhecidos e bem traçados nessa história. No capítulo 2, de forma muito clara, Boaz é apresentado como um homem justo. Ele fala com seus servos de forma cheia de Deus no seu falar. E aqui mais uma vez, o caráter desses dois é demonstrado e provado. Boaz, não, pela estranheza da situação, não reage enjeitando Ruth. Que negócio esquisito é esse? Uma mulher aqui de noite? Eu sou um cara correto, quero lá nada com mulher uma hora dessa aqui de noite, vai embora. Podia ter enxotado, Mas não, primeiro, ele ouve a história dela e ele reconhece que há retidão moral nela, mesmo no meio dessa situação esquisita. E mais do que isso, ele reconhece que essa retidão era conhecida da cidade. Versículo 12 em diante, ele diz assim: ora, é muito verdade que eu sou teu resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado que eu. E aqui mais uma vez nós temos uma prova e uma mostra de um caráter muito correto de Boaz. Veja,
Ruth já tinha dito que Boaz tinha toda a preferência, né? Olha, eu já conheço você, eu estou precisando ser resgatada e você é o candidato que eu conheço. Mas Boaz sabia que existia um outro parente que tinha mais direito que ele era mais próximo de Abimeleque, o homem, o marido de Noemi que tinha morrido. Lembrem, o resgate não era simplesmente assim, eu sou uma viúva, agora qualquer pessoa vê. Não, tem relação com a família de Noemi. O propósito, além de trazer casamento e manutenção para as viúvas, era também dar continuidade à família de Abimeleque. Os filhos deles morreram sem herdeiros, e agora o primeiro filho que Noemi tivesse, que Ruth tivesse, o primeiro filho que Ruth tivesse, traria então a descendência à casa de Abimeleque e por meio de Ruth. Então, quando Boaz tem essa constatação, você precisa de um resgatador e eu estou na fila para ser resgatado, mas existe outro. Ele não prioriza suas paixões e suas preferências pessoais, mas ele sabe que há o direito de um outro parente de primeiro, ser chamado a resgatar Ruth. Ele deixa isso claro para ela. Olha, eu farei tudo o que você disser, mas existe um homem que tem mais direito que eu de resgatar. Eu vou conversar com ele. Mas, veja só o que ele diz. Fica até aqui, versículo 13, esta noite, e será que, pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem será que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Veja, Boaz diz, olha, ele tem preferência e isso é uma coisa de direito, é de lei. Eu vou conversar com ele. Você vai ficar aqui, você vai dormir aqui nos meus pés, e de manhã eu vou conversar com ele no fórum, no tribunal da cidade, E se ele quiser resgatar, a preferência dele, tudo bem, vai ser assim. Se ele não quiser, pode deixar que eu mesmo vou exercer esse direito, esse dever até de ser resgatador. E ela fica lá. Ela fica exatamente no lugar onde Boaz diz, versículo 14. Ficou-se, pois, deitada aos pés dele até de manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. O que é que isso quer dizer? Antes que houvesse luz suficiente, inclusive para olharem o rosto um do outro, certo? Porque ele disse, não se saiba que veio uma mulher à eira. Vejam o cuidado e a preocupação de Boaz. Ele sabia que poderia rolar um burburinho, uma converskote ali na cidade. Olha, aquela mulher ali, como ela ainda... Todo mundo achava que ela era santinha, mas estava lá no meio da noite com Boaz. Vejam o cuidado dele. Eles que obviamente não tinham tido relações ali durante aquela noite nem nada. Ele dormiu ali próximo dos grãos e ela aos seus pés. Ele diz assim, olha, saia antes que você seja vista, porque podem sair um burburinho por aí. Como nós já estamos aqui precisando resolver essa situação do resgate, vamos evitar conversa na cidade. Então, antes do sol raiar, Ruth vai sair. Só que ela não vai sair desamparada. Ela não vai sair simplesmente sozinha. Boaz, que tinha sido cuidadoso aqui com a boa fama dela, também vai ser cuidadoso, mais uma vez, com o sustento material dela. Olha o que ele faz. Ele diz assim, me dê seu manto. Manto era uma parte de cima da roupa, certo? Que a pessoa usava para aquecer ainda mais no frio. Era um tempo já finzinho ali da colheita, um tempo frio. Ela certamente trazia então sobre aos seus ombros um manto, Ele diz, então, tire esse manto e me dê aqui, estenda suas mãos com esse manto e segure. E ela o segurou e ele encheu o manto, fez uma trouxa em cima do manto com 6 medidas de cevada, uma quantidade generosa de cevada, e pôs nas costas de Ruth. Então Ruth sai com a expectativa de que Boaz vai resolver a questão do resgate, e ainda sai levando de volta para casa uma quantidade de grãos ali, que ela poderia mais uma vez
comer por um bom tempo. Deixe-me só fazer uma consulta rápida aqui. Então, enche esse pano, essa roupa de cima, vamos dizer assim, com 6 medidas de cevada, para que ela possa então ter a sua manutenção garantida ainda por um tempo ali, até que se resolvam essas questões do resgate. Vejam que quando ela chega em casa, ela vai ter mais um diálogo agora com a sogra. A sogra está muito interessada em saber tudo o que aconteceu naquela noite alucinante, aquela noite atípica e cheia de expectativas, porque muito além de um simples encontro entre um homem e uma mulher, naquela noite ali, o destino tanto de Ruth como da própria Noemi poderiam ser selados, se elas teriam uma vida de mais tranquilidade, ou se elas continuariam muitas vezes ali ainda naquela situação delicada de necessitar da boa vontade mesmo, da caridade dos outros, né? Então, chegando, Noemi pergunta: como se passaram as coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe dissera. Ruth passa aqui o relatório para sua sogra. Olha, ocorreu assim, eu fiz como a senhora disse, quando ele despertou, eu falei com ele, ele reconheceu, provavelmente, que a cidade me tem como uma mulher virtuosa. Ele disse que está disposto a me resgatar, mas ele disse que tem outro que tem a preferência. Ela contou tudo para a sogra, contou tudo, em detalhes, e disse mais: além de ter sido recebido e de ter ouvido a minha súplica, estas 6 medidas de cevada, ele mais deu e disse: não voltes para tua sogra sem nada. Ruth passa um relatório completo. E no final, vejam como Noemi conhecia Boaz, sabia de sua índole, do seu caráter. No versículo 18 ela termina dizendo assim: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão estas coisas. Por quê? Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Olha, se Boaz disse a você que ele ia conversar com um homem que tinha preferência para ser seu resgatador, pode ter certeza, ele não vai sossegar hoje, enquanto ele não resolver esse problema. Ele não vai sossegar. Pois bem, irmãos, algumas coisas nesse texto são muito importantes e muito interessantes para que nós apliquemos a nossa vida. Primeiramente, é importante que tenhamos claro que esse texto fala bastante sobre 2 aspectos importantes da vida humana: masculinidade bíblica e feminilidade bíblica. Se você quer aprender como ser uma mulher e agradar a Deus, como ser um homem e agradar a Deus, você pode se beneficiar muito de meditações profundas em textos como esse daqui de Ruth. Vejam que Ruth, em tudo, é reconhecida nesse texto como sendo uma mulher que é virtuosa. Ela tem as iniciativas corretas e tenta sempre pautar suas ações, não simplesmente pelos seus sentimentos ou por suas ambições, mas qual é a conduta de Ruth sempre? Primeiro, seguir os bons e sábios conselhos de sua sogra, e também agir aqui buscando seguir os padrões da lei de Deus e da cultura do povo de Israel em que ela estava inserida. Percebam que Ruth aqui não é como uma mulher interesseira que busca Boaz para casar-se simplesmente para se livrar de sua viuvez, mas ela busca aqui primeiro, para procurar a solidez moral de um casamento dentro de Israel. A solidez de um casamento dentro de Israel tem por base o quê? Primeiro, que o casamento é uma ordenança e um mandado abençoado pelo próprio Deus.
Segundo, esse casamento que ela busca é baseado então nos conselhos do próprio Deus, para que mulheres como ela não ficassem à parte, à margem da sociedade, desamparadas para sempre, mas que elas tivessem no seio familiar homens que fossem responsáveis por elas. O coração de Ruth não é inclinado aqui por suas próprias paixões, isso é uma coisa importante. Todos os seres humanos, tanto homens como mulheres, mas especialmente as mulheres, podem aprender muito com esse coração aqui. Não se deixem, muitas vezes, nas decisões que vocês vão tomar, seja uma decisão mais importante como um casamento, mas também dentro de suas próprias famílias e na vida comum do lar. Não deixem, muitas vezes, sentimentos aflorados e, muitas vezes, a raiva momentânea ou mesmo as paixões momentâneas façam com que vocês se desviem do foco central e das coisas mais importantes da vida. Se buscando um casamento, aqueles e aquelas que ainda não sejam casadas, procurem sempre se pautar pelos padrões de Deus, para que nós possamos, como eu disse de manhã, se nós quisermos uma igreja forte, uma igreja sólida, nós precisamos investir em famílias fortes e sólidas. E isso começa priorizando e edificando o casamento segundo os padrões de Deus. Ruth faz isso. Boaz reconhece que ela poderia ter procurado homens talvez mais ricos, mais jovens que ele, mas não são esses os padrões que ela procura. Os padrões que ela procura então: quem é aquele que tem prioridade dentro da lei de Deus? É Boaz? Mas Boaz disse que tem mais preferência. Não tem problema, eu vou esperar se resolver, né? Aquele que for para mim resgatar, me resgatará. Outra coisa, Ruth é conhecida não só por Boaz, mas tem um testemunho público sobre sua virtude. Quem dera que as mulheres cristãs fossem assim conhecidas também. E muitas vezes nós temos a alegria de conhecer pessoas que são, mulheres cristãs que são assim. Que a sua conduta dentro do seu lar, que a sua conduta dentro da igreja de Deus seja reconhecida, tanto aqui dentro como lá fora, como de uma mulher que vive aos pés de Cristo e tem uma vida transformada, diferente, que é notavelmente diferente, né? Mulheres lá fora como são, muitas vezes lixosas, brigonas, encrenqueiras, muitas vezes procuram a satisfação de seus próprios desejos, às vezes em detrimento da felicidade do lar e muitas vezes em desarmonia, em desacordo com seu marido. Como é que as mulheres cristãs devem viver? Seguindo o exemplo de Ruth. Vejam, ela vai até Boaz, ouve o que Boaz tem a dizer e agora vai esperar por Boaz, que vai procurar resolver essa questão pendente aqui do resgate, né? Mas também Ruth é aquela que vai lá e dá um toque no rapaz quando o cara está meio desligado. Ei rapaz, você precisa me resgatar, né? As mulheres cristãs também devem fazer isso, estimular e incentivar seus esposos dentro do lar a exercerem seus papéis, né? Se ambos, homem e mulher, exercem seu papel dentro do lar, a vida será muito mais abençoada. Agora me permitam também aplicar aqui para nós homens, tanto os casados como os que ainda desejam e pretendem casar, que nós nos pautemos e nos espelhemos na figura desse homem Boaz. Uma das primeiras coisas que eu acho interessante que Boaz faz, já é a segunda vez que Boaz faz isso aqui. Lá no capítulo 2, Boaz já tinha reconhecido no caráter, na personalidade, nas coisas que Ruth faz, já tinha deixado claro para ela: olha, eu sei e a cidade sabe do seu bom procedimento. E aqui mais uma vez, veja que ele não poupa elogios e não poupa o reconhecimento a Ruth. Ele diz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Ele também diz: toda a cidade do meu povo conhece que é virtuosa. Muitas vezes os homens são muito desligados nisso. Eles não lembram de lembrar as suas esposas quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são abençoadoras na sua vida. Muitas vezes os homens, eles meio que vão no automático. Eles ligam a vida ali no automático e vão embora. E
não se recordam o quanto isso muitas vezes é benéfico para a autoestima e para o coração de suas esposas. Isso é muito importante. Boaz mostra que tinha essa atenção e esse cuidado, mesmo antes de casar com Ruth. Ele já exerce isso na sua relação ali, mesmo de amizade com ela ainda, né? Mas Boaz é um homem que observa também que ele precisa dar conta e resolver os problemas que estão pendentes. Quando ele ouve de Ruth que ele precisa resgatá-la, primeiro, ele podia agir de várias formas. Ele poderia passar na frente do seu parente e nem sequer falar com ele, né? Não, eu vou lá e caso com você, acabou. Mas ele é cuidadoso com a lei de Deus. Ele é um homem piedoso. Os homens da igreja devem ser assim. Devem ser também piedosos. Devem, certo, eu vou tomar certa decisão. Mas o que a lei de Deus me aconselha a fazer nessa situação? Eu estou sendo sensato ou não em fazer isso? Boaz se aconselha de certa forma com a lei de Deus. Ele sabe que há alguém que tem prioridade no resgate de Ruth. E ele então diz, não, tudo bem, eu vou lá, vou atrás, vou tentar resolver essa situação. E o faz de fato. Capítulo 4 diz, porém, na semana que vem, se Deus nos permitir, nós veremos isso. Boaz aqui é um exemplo também que nos aponta de forma muito forte para o próprio Cristo. Eu disse a vocês, quando eu falei de forma mais detalhada, ainda no capítulo 2, sobre o resgatador, que essa figura do resgatador, ela de forma muito clara aponta para Cristo. Aquele que vem para pôr-se no lugar da igreja que deveria ser condenado ao inferno. É uma coisa que a gente tem que lembrar. Todos nós, todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, têm que lembrar sempre disso. O caminho deles, longe de Jesus, era claramente a condenação e a morte no inferno. Mas Jesus, tal como Boaz aqui vai resgatar Ruth para não deixá-la desamparada, Jesus faz a mesma coisa pela igreja, que é a sua noiva. Ele vem e cobre com o seu manto, né, a igreja que é sua noiva. Ele que está disposto a sacrificar-se por sua noiva. É uma outra coisa que os homens devem estar dispostos a fazer por suas esposas, por suas filhas, por seus filhos em casa, por sua família. Os homens devem ser aquele anteparo no qual todo o impacto das coisas que o mundo lança contra a família deve então atingir. O homem deve proteger seu lar, como Cristo assim faz com a igreja. Irmãos, famílias que têm essa estrutura, mulheres piedosas que seguem os padrões corretos, os padrões de Deus, que fazem escolhas sábias em Deus e segundo a lei de Deus, homens que exercem também sua masculinidade, vendo quais são suas responsabilidades, dispostos a abnegadamente obedecer à lei de Deus e terem seu caráter, o caráter de homens que seguem o padrão de Deus, que também estão dispostos então a lutar e cuidar de sua família. Se nós tivermos isso dentro da igreja, nós teremos igrejas muito fortes e saudáveis. A minha oração pela igreja de Pacatuba é essa. Desde agora, quando nós somos ainda poucos aqui, nós fomentemos isso. Aí você pode pensar, mas meu esposo e minha esposa ainda não são crentes, por exemplo, ou eu ainda nem tenho um relacionamento. Mas veja, primeiramente, foque em exercer o seu papel conforme a própria Escritura. Ore a Deus por seu cônjuge, ore a Deus mesmo por sua futura namorada, nós que não somos ainda casados, né, por sua futura esposa, que digo. Desde agora, comece a apresentar-se diante de Deus, clamando a Ele, que lhe permita ser a pessoa certa dentro do seu relacionamento. Se você é uma esposa cristã, o próprio apóstolo Paulo nos diz, né, que o esposo incrédulo é santificado pelo testemunho da esposa fiel. E da mesma forma o contrário, a esposa incrédula é santificada pelo testemunho do homem fiel. É possível que Deus te utilize, inclusive, para impactar positivamente a vida do seu esposo e de sua esposa, do seu lar. Da mesma forma, seja muito cuidadoso
ao escolher a pessoa com quem você vai casar, você que ainda não é casado. Priorize demais, demais, demais. O que é que Deus requer? O que é que Deus quer? Primeiro, que eu seja, para que eu possa casar com alguém. Antes mesmo de pensar em quem eu quero casar, que eu priorize quem eu devo ser. O que é que eu ainda preciso que Cristo trabalhe no meu coração, para que depois então eu possa levar a vida como um lar. E depois, Senhor, me permita encontrar alguém que também esteja mais próximo dos teus padrões, do que simplesmente dos meus sentimentos e dos meus desejos meramente físicos. Que eu, tal como Ruth, prefiro encontrar alguém que esteja mais próximo de Deus, e que muitas vezes não tenha simplesmente aquele apelo emocional e passional. Senhor, se for possível que também seja bonito, mas muito mais do que bonito e bonita, sejam tementes a Deus, que isso sim vai ser abençoado para toda a nossa vida. Que nós possamos ainda aprender outras coisas, irmão, depois, outras e outras coisas aqui na história de Ruth. Semana que vem chegamos ao capítulo final. Eu acho que ainda dá aí 2 ou 3 sermões. Vamos ver, 2 sermões, eu acho. Deus ainda nos permite aprender algumas coisas aqui com esse livro. Deixa eu encerrar aqui a gravação. E